Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus tem falado aos nossos corações neste lugar, através da sua palavra, através da vida do pastor Clédio, através das canções que temos entoado neste lugar. O Senhor tem falado às nossas vidas, o Senhor não tem deixado de agir nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, e nós louvamos a Deus por isso. Meu desejo nessa noite, a minha oração é que hoje seja assim também, querido. Que Deus fale ao teu coração, que a palavra do Senhor alcance o teu coração, que o teu coração nessa noite seja terra boa para receber da palavra do Senhor Jesus. Meus queridos, alguns dias atrás, alguma pregação atrás, alguns domingos atrás, o pastor Clécio disse uma frase que fez acender uma luzinha aqui dentro da minha cachola. Aquelas luzinhas que nos chamam a atenção quando algo importante acontece. A frase que o pastor disse foi: fé não é crer, fé é saber. Mesmo que eu já antes tinha escutado essa frase, mas quando ela foi dita pelo pastor Clédio, deu um estalo na minha mente e subiu aquela plaquinha dizendo: ei, presta atenção nisso aí, né? Dê um pouco mais de atenção a esta frase, a essa palavra. Tenho algo que eu quero falar contigo nessa frase, tem algo que eu quero te mostrar, tem algo que eu quero te revelar. Eu não sei se você já teve essa sensação, meus irmãos, mas é aquela sensação quando você vai a uma loja, né, uma loja de roupa, e aí você de repente contempla aquela roupa ali exposta na vitrine, e a roupa te chama a atenção, e aí você pensa logo: olha, essa roupa, ela me parece ser uma roupa exclusiva, não me lembro ter visto uma roupa assim. Você gosta da roupa, a cor da roupa te chama a atenção, a estampa da roupa te chama a atenção, e aí te convence, né? Tudo isso acaba fazendo com que você compre aquela roupa, por ter te chamado a atenção dessa forma. E aí você compra a roupa, e aí um dia você põe a roupa e sai para passear, e aí você está passeando com a tua roupa nova, a roupa que te chamou a atenção, a tua roupa que para você é tão exclusiva, que a cor não parece com a cor de nada que você já tenha visto, que a estampa é bem diferente daquilo que as pessoas têm usado, e você sai com a sua roupa aí pela rua e de repente você percebe que você começa a perceber nas pessoas e na roupa das pessoas a cor da mesma roupa que você comprou, e você começa a pensar: não, eu achei que essa cor era diferente, mas eu começo a perceber cores iguais na roupa das pessoas. Aquela estampa que você achou que era tão única, você começa a perceber que as roupas das pessoas têm estampas muito parecidas com a estampa da roupa que você comprou. Até que um belo dia você vai a algum lugar e você encontra uma pessoa com a roupa igualzinha à sua que você comprou. Aquilo que você achava que era só contigo, que era só teu, que era tão único, não é, querido. Faz parte também da vida das pessoas. E foi isso, e é assim que tem acontecido comigo nesses últimos dias. Eu escutei essa frase do pastor: fé não é crer, e a sensação foi essa, porque eu comecei a perceber que muitas pessoas, talvez até por causa do período que nós estamos vivendo, pessoas também estão falando sobre fé. Comecei a escutar muito falar sobre fé, seja nas nossas reuniões de grupos, ou seja vendo pessoas conversando. A fé parece que não é algo tão exclusivo, não foi só eu que prestei tanta atenção assim nessa frase, e não foi só a minha atenção que essa frase chamou. Pessoas falando de fé. Pessoas que estão nos distanciamentos da vida, dizendo umas para as outras: olha, tenha fé, isso vai passar logo. Temos escutado muito essa frase ultimamente. Olha, tenha fé, eu tenho fé no Senhor que esse problema vai passar logo, vai ser rápido. Nós escutamos pessoas dizendo a outras pessoas que foram infectadas ou estão passando por alguma enfermidade, nós dizemos a elas: tenha fé, logo logo você vai ficar bom. Tenha fé, logo logo essa enfermidade será curada, logo logo você estará
bom de novo. Nós vemos as pessoas dizendo aos parentes daqueles que já perderam os seus entes queridos, ou por essa doença ou por outra doença, dizerem para eles: olha, tenha fé, tudo vai ficar bem. Tenha fé no Senhor, fica firme, tudo vai ficar bem. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. São palavras que de fato consolam, que encorajam e que realmente elas precisam ser ditas. Mas a questão que eu trago aqui nessa noite, meus irmãos, não é se nós devemos ou não falar sobre fé, sobre ter fé com as pessoas. A questão que eu trago não é se nós devemos ou não falar sobre ter fé. A questão que eu quero trazer nessa noite para que a gente possa pensar junto é se essa fé que as pessoas têm falado tanto não se trata apenas de uma devoção simplista, não se trata apenas de uma devoção genuína, sim, genuína, algo do coração, mas apenas às vezes algo só do coração, querido. Ou será que essa fé que as pessoas têm falado tanto e têm dito para as pessoas terem, se trata realmente da fé autêntica, gerada nos nossos corações, tendo como fundamento o conhecimento da pessoa de Cristo, do caráter de Deus, das promessas do Senhor, reveladas em Cristo para nós? A questão que eu trago para você nessa noite é essa, querido. Eu te convido aí a você abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Nós vamos ler alguns versículos alternados. Vamos ler o versículo 6, depois nós vamos ler do versículo 17 ao 19, e depois nós vamos ler do 24 ao 27. Então deixa aí a sua Bíblia aberta no livro de Hebreus, sua Bíblia, o seu tablet ou o seu celular. O texto diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Versículo 17 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, que estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Versículo 24 diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou. Versículo 19 também diz: por quê? Porque considerou. Versículo 26 agora diz: por quê? Porquanto considerou. Considerou o quê? O opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Que texto rico e maravilhoso. Começamos com um texto que é conhecido de todos, que é muito dito por muitos cristãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto também nos traz o exemplo de dois homens de fé. Abraão, que foi provado por Deus a oferecer o seu filho Isaque. E a Bíblia diz que ele ia sim oferecer Isaque. Por quê? Porque ele considerou, porque ele levou em consideração. Levou em consideração o quê? A promessa de Deus na vida de Isaque. O texto é claro. O texto é bem claro para nós, irmãos. Isaque tinha uma promessa. A promessa era que de Isaque viria uma descendência de Abraão. E Abraão, ao sacrificar o seu filho, levou isso em consideração.
Levou uma promessa que Deus tinha feito para o seu filho. E ele cria que o Senhor era capaz de ressuscitar a Isaac. Porque existia uma promessa sobre a vida de Isaac. Moisés também aqui é citado nesse capítulo. A Bíblia diz que Moisés ele se recusou a ser chamado príncipe, filho do faraó. Ele se recusou, ele abriu mão. Por que ele abriu mão? Porque ele considerou, no versículo 26, ele considerou o quê? O opróbrio de Cristo. Isso significa isso. Significa que lá em Êxodo, o Senhor diz ao seu povo que o Senhor o ama, o seu povo, como ama o seu filho. Como seu filho, como seu primogênito. A palavra de Deus para Israel é: eu os amo como filhos primogênitos. Moisés aprendeu a conhecer um Deus que amava o seu povo. Um Deus que tinha um compromisso com o seu povo, através da sua palavra. Um amor que sempre foi demonstrado a este povo, chamado povo do Senhor. Moisés leva isso em consideração aqui no versículo 26 e abre mão das riquezas dos palácios de Faraó, porque ele contemplava algo maior, o galardão, porque ele conhecia o Deus de Israel, porque ele cresceu ouvindo falar desse Deus e das maravilhas que esse Deus fez pelo seu povo. Abraão, Isaque, tinha a fé firmada na confiança absoluta da promessa de Deus sobre Isaque. O outro tinha uma fé firmada na certeza racional do amor de Deus pelo seu povo. Uma das objeções mais comuns usadas pelos descrentes, pelos céticos, contra nós, cristãos, uma das objeções que eles usam mais contra nós é o fato de que, por nós nos considerarmos homens e mulheres de fé, nós também achamos que temos respostas para todas as questões e para os mistérios mais profundos. Você é crente? Então você tem resposta para tudo. Você é crente? Então você conhece os mistérios mais profundos da vida. É o que eles usam contra nós, são as objeções que eles fazem. Mas será, queridos, que a fé realmente é capaz de responder e dar solução a todas as questões e mistérios da vida? Eu entendo a objeção do descrente, do cético. Sabe por que eu entendo? Porque nós, apesar de cristãos, abordamos esse assunto e essa questão de fé, na maioria das vezes, no campo do misticismo, meu irmão. Apesar de cristãos, quando se trata de falar sobre fé, sobre questões de fé, nós temos o péssimo hábito de tratar esse assunto muito no campo do misticismo. Não tratamos a fé no campo didático e compreensível. Nós ficamos e somos muito simplórios quando precisamos tratar desse assunto de fé com as pessoas. Nós acabamos sendo muito simples nos nossos conceitos a respeito disso. Porque você crê em Deus? É porque Ele é Deus. Respondem os jovens cristãos de hoje. Por que você crê em Deus? Porque Ele é Deus. Por que você crê na Bíblia? Porque meu avô cria, porque meus pais creem e eu creio neles. Nós somos muito simples e tratamos com muita simplicidade o assunto. Como se as pessoas não fossem capazes de compreender, como se a fé não fosse algo acessível e compreensível e didático às pessoas. É verdade, a fé é um aspecto, de fato, um dos aspectos mais incompreendidos da vida cristã. Mas eu entendo, meus irmãos, que se nós quisermos começar a ter uma noção do que realmente é fé, se quisermos começar a ter uma visão mais clara e definida do que é de fato a fé, nós precisamos primeiro entender o que ela não é. Precisamos começar por aí. O que a fé não é? E é aqui que entra a frase do pastor. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Fé não é crer.
E a primeira coisa que eu te falo nessa noite é isso. Eu trago para você. Eu tomo a liberdade de tomar essa frase dita pelo pastor. Fé não é crer, irmãos. Talvez você tenha aprendido como eu aprendi, assim. Ou talvez eu não tenha tido de entender melhor esse conceito de que fé é crer. Mas fé não é crer. Se você pegar ali no dicionário, você vai ver que um dos significados da palavra crédulo, da pessoa que crê, é porque ela é uma pessoa destituída de malícia, porque é uma pessoa ingênua. Fé, ou ser crédulo, é ser alguém convencível, é ser alguém incapaz de discernir e de raciocinar sobre as suas próprias convicções. Lembra de Tomé? Tomé sou eu. Eu posso até me convencer, mas deixa eu pegar primeiro aí, deixa eu ver as marcas. Tá bom, tá aqui as marcas, então agora eu estou convencido. Pé foi convencido pelo que ele viu. Pessoas creem em muitas coisas, pessoas são convencidas a crer que as coisas vão melhorar, a crer que as coisas vão acontecer do jeito que elas esperam. Pessoas são convencíveis. Pessoas são convencíveis a se prostrar diante de imagens e crer que aquelas imagens são capazes de mudar a história delas. Pessoas se apegam ao pé de coelho, pessoas se apegam e creem em várias coisas. Fé não é crer. Um dos grandes erros que nós cometemos como cristãos é achar que fé e razão são oponentes, andam em caminhos opostos. E não é isso, querido. A Bíblia em nenhum momento afirma que fé e razão são opostas e devem andar em vias diferentes. Não, muito pelo contrário. O que nós aprendemos com as Escrituras é que a fé, ela é essencialmente racional e ela está firmada nas promessas e no caráter de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Se alguém é cristão, se alguém crê, é justamente porque a sua mente reflete e descansa nessas certezas. É o que nós aprendemos com a Bíblia. Não somos crédulos, irmãos. Nós somos pessoas que têm uma fé firmada e justificada, que reflete e descansa na certeza de quem Deus é e das suas promessas e daquilo que Ele tem revelado a cada um de nós. Nós não cremos por crer, queridos. Não. A fé também não é otimismo. Fé não é otimismo. Alguém escreveu, não tem o nome, mas alguém disse que o homem é aquilo que ele pensa durante todo o dia. O homem é aquilo que ele pensa todo dia. São muitos os mestres e pensadores e até pregadores que defendem a ideia de que ter fé é pensar positivo. Ter fé é pensar positivo. Ter fé é pensar que vai dar certo. Ter fé é dizer que vai dar certo. Esses pregadores sugerem até a Bíblia, querido, como um livro de autoajuda. Pessoas dizem, pega a Bíblia, separe textos e declarações de fé, memorize esses textos, repita esses textos, deixe o seu subconsciente absorver as mensagens. Frases como tudo é possível ao que crê. Decore isso, repita isso, diga isso. Frases como, se tiveres fé, nada lhe será impossível. Frases como, seja-vos feito conforme a vossa fé. Decore isso, aprenda isso, repita isso. Você vai se tornar mais que vencedor. Fé não é otimismo, irmãos. Nós precisamos urgentemente distinguir a fé em Deus da fé no acaso. Nós não somos aqueles que cantam que o acaso, ou que a nossa vida está entregue ao acaso, porque o acaso vai ser bom. Não, querido. Não podemos mais ser como aqueles que acordam pela manhã e repetem 3 vezes: eu creio que hoje tudo vai dar certo. Eu creio que hoje vai dar certo. Aí você sai para trabalhar. Hoje vai tudo dar certo. Eu vou mentalizar isso. Mas fé não é otimismo, querido. Nunca foi.
falar que tudo vai dar certo. Não é o escudo da fé que vai nos guardar dos dados inflamados do mal, citados por Paulo ali em Efésios, não. Não é isso, não. Esse escudo não está em palavras, esse escudo não está em frases que eu repito. Nós não somos daqueles que cantam, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Não, irmãos, nós não somos. Nós não somos daqueles, ou da turma que canta, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Não, irmãos. Deixa a luz de Deus entrar na tua vida. Deixa entrar na tua mente, deixa clarear as coisas. Meus irmãos, nós não pertencemos a essa turma. Nós não fazemos parte dessa turma que diminui a fé a ponto de se tornar uma frase de efeito. Não, irmãos. Tá bom, irmão André, tá bom, pastor André, mas se fé não é crer, se fé não é otimismo, o que é fé? Fé é o que nós lemos aqui em Hebreus. É confiança absoluta, é certeza racional, é uma confiança, é uma certeza segura na fidelidade e no amor de Deus, no seu caráter, nas suas promessas. É preciso conhecê-lo para que possamos crer nele. É preciso conhecer a sua palavra e as suas promessas para que de fato nós tenhamos firmeza. 1 Samuel, capítulo 30, nós temos um exemplo dessa fé confiante, dessa fé que é certeza, que raciocina, que pensa. O texto lá em 1 Samuel é um texto conhecido, diz que Davi enfrenta um dos momentos mais difíceis da sua vida. Davi, depois de deixar o campo de batalha, estava enfrentando os filisteus, foi convidado a se retirar com seus homens. E Davi então volta para casa, em Ziclag. E a Bíblia diz que ao retornar para casa, para a sua cidade, em Ziclag, depois de deixar a batalha com os filisteus, a Bíblia diz que quando eles chegaram em Ziclag, Davi e seus homens encontraram a terra tinha sido invadida, a cidade tinha sido invadida, tinha sido saqueada pelos amalequitas. Eles queimaram todas as coisas, eles levaram as mulheres e as crianças como cativos. Levaram inclusive as 2 esposas de Davi. Agora pensa comigo, meus irmãos. Nós somos daqueles que arrancam os cabelos quando nós voltamos para o estacionamento e nem encontramos o carro que deixamos estacionado. Nós achamos que o mundo acabou porque nosso carro foi roubado, porque nós perdemos o nosso celular. Davi estava enfrentando os filisteus no campo de batalha, e quando retorna para a sua cidade, para a tua casa, para a sua família, para o seu lugar de renovo, de conforto, eles chegam e encontram a cidade saqueada. Os amalequitas tinham invadido, tinham queimado suas casas, tinham levado suas esposas e suas crianças. Eles não levaram seus carros, eles não levaram seus bens, eles levaram suas mulheres e seus filhos. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Você sabe o que é passar por isso? Versículo 4 do capítulo 30 de 1 Samuel diz que Davi e seus homens ergueram a voz e choraram, e choraram, e choraram, e choraram até perder as suas forças. Eles choraram até perder as suas forças. Você já chorou até perder as suas forças? Até não ter mais forças para chorar? Até não ter mais lágrimas? O texto diz que eles choraram. O povo diz que a tristeza foi tão grande que o povo foi tomado de revolta e eles queriam apedrejar Davi. Versículo 6. Vamos matar Davi. Não cremos nisso que está acontecendo. É terrível demais. Sim, meus irmãos, uma crise. Um tempo difícil. Um tempo que havia motivo para desespero, que havia motivo para desânimos, que havia motivo para medo, sim. Foi realmente uma crise muito grave. Uma crise que poderia ter feito Davi desistir, entrar em parafuso, entregar os pontos.
Sim, como muitos de nós queremos muitas vezes passar. Nós também enfrentamos crises, às vezes, assim como essa. Crises que arrancam de nós todas as nossas lágrimas. Situações que de fato nos fazem olhar para nós mesmos e entender que não temos mais o que fazer, não temos mais para onde ir, não temos força sequer para levantar. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Apesar de, o texto diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi, ele não disse frases otimistas. Não, querido. Davi não se levantou e disse, eu creio que tudo vai mudar. Não, não, querido. Davi, ele não pensou positivo. Não. Sabe por quê? Porque essa fé que Davi tinha e que fazia parte da sua essência como homem de Deus, era uma fé verdadeira. E sabe de uma coisa? A fé verdadeira, ela não faz a gente fechar os olhos para as nossas realidades. Não, querido. A fé verdadeira não faz a gente fechar os olhos para situações difíceis, sejam elas as piores possíveis, não. A fé não diz, feche os olhos e não veja, não. A fé, pelo contrário, ela diz para nós, olhe em frente de cara, encare as suas realidades. Encare o que está acontecendo. O que está acontecendo é que a tua casa foi queimada, é que o teu povo foi saqueado, é que a sua mulher e os seus filhos foram levados cativos. A realidade é essa. Ela dói. Ela nos deixa sem força, ela arranca de nós as nossas lágrimas. Mas a fé diz, encare as suas realidades. Encare as suas realidades. Não feche os seus olhos. Não pense positivo, não. Encare o que está acontecendo. É de fato, está acontecendo mesmo, é terrível. A verdadeira fé, ela não se preocupa em fortalecer a nossa autoconfiança. A verdadeira fé, ela não diz para nós, esse momento é difícil, é um momento terrível, mas você é forte. Não. A verdadeira fé, ela não faz isso com a gente, irmãos. Ela não mascara os fatos e faz a gente acreditar que está tudo bem, que nós estamos bem, apesar que está acontecendo, estou bem. Não, a fé não faz isso. Ela não diz mascare as coisas. Você é forte, não. Ela diz, é um momento difícil, terrível. O inimigo levou suas mulheres, levou seus filhos, queimou sua casa. Você está passando o pior momento. Encare de frente. Olha, querido, Davi, no final desse texto, no versículo 6, diz que Davi, ele se firmou novamente, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Você sabe o que aconteceu com Davi, querido? Davi, ele começou a refletir. Eu penso que Davi, ele depois de chorar o que tinha para chorar, ele começou a refletir, a pensar. Espera aí, eu sirvo a um Deus que me fez matar um urso, que me fez matar um leão para defender as minhas ovelhas quando eu era apenas um pastor lá no campo. Espera aí, eu sirvo a um Deus que me fez derrubar um gigante temível chamado Golias com uma pedrinha de um rio, diante de todo o exército de Israel. Espera aí, eu sirvo a um Deus que enviou Samuel na minha casa, que me chamou no campo, que me ungiu como rei e que me prometeu o trono de Israel. É esse Deus que eu sirvo, um Deus que esteve comigo em todas as situações da minha vida. Espera aí, eu sirvo um Deus que nunca me deixou, qual fosse a dificuldade que eu enfrentei. Davi começa a trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Eu conheço o Deus que eu sirvo, um Deus que eu tive experiências com Ele, um Deus que me livrou, um Deus que derrotou inimigos através da minha vida, um Deus que me ungiu, um Deus que tem promessas para mim. Ele disse que eu seria colocado como rei de Israel. Queridos, à medida que Davi ia refletindo e trazendo à memória quem era o seu Deus, as suas forças iam se renovando, a sua coragem ia aumentando, a sua fé ia sendo fortalecida.
Aleluia. Refletindo em quem é Deus. Refletindo no Deus que sempre esteve com ele, no Deus que sempre o ajudou, no Deus que sempre foi o seu sustento. Meus irmãos, nós temos que entender de uma vez por todas. É impossível ter fé em Deus sem conhecer e sem pensar nas promessas e principalmente refletir no seu caráter. É impossível. O máximo que nós vamos conseguir na vida, sem conhecer a Deus, sem conhecer as suas promessas, sem ter experiências com Ele, é algumas frases positivas, é algumas frases que vão nos fazer sentir bem de manhã, é algumas frases que vão nos dar alegria para enfrentar o dia, mais um dia, mas só isso. Fé não é isso, queridos. Fé é se reerguer novamente, como Davi se reergueu. E é dizer, ei, peraí, o Deus que sempre esteve comigo é o Deus que vai me ajudar a passar por mais essa situação. É o Deus que vai me conduzir a trazer de volta as mulheres e as crianças que foram levados cativos. É o Deus que me vai levar a ter mais uma vitória sobre os meus inimigos, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. A fé verdadeira é uma fé reflexiva, irmãos. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 30, Jesus ali no Sermão do Monte, um dos sermões mais conhecidos dele, ele fala sobre essa fé também, irmãos. Versículo 30, do capítulo 6. Se Deus é aquele que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é largada no fogo, é lançada no fogo, como Ele não vestirá vocês, homens de pequena fé? Jesus pregando para a multidão que estava preocupada e ansiosa com o dia de amanhã. O que vai ser, o que acontecerá? O Senhor diz a eles, espera aí. Se Deus é aquele que veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no fogo, será que o Senhor é incapaz, que esse Deus é incapaz de vestir vocês, homens de pequena fé? Seria Deus incapaz? O que eu tenho para te dizer, talvez você esteja vivendo nessas ansiedades da vida, talvez você esteja vivendo como essa multidão que estava ali ouvindo o Senhor pregando o Sermão do Monte, mas a palavra do Senhor para você é a mesma. Se Deus Ele cuida da erva do campo, Ele não vai cuidar de você. Agora a pergunta é, você me conhece? Você sabe quem eu sou? Porque se você tem dúvida, se você está preocupado, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Você não tem experiências comigo. Não existe nada no teu coração, não existe nada na tua memória que te dá esperança. Jesus deixa claro aqui nesse sermão, meus irmãos, fé é um pensamento primário. E sabe qual é o problema desses homens de pouca fé? Porque eles não pensavam. Será que nós somos como esses que não pensam, irmãos? Será que a nossa vida cristã, ela não nos faz pensar, não faz refletir em quem Deus é? De quem Deus tem sido para conosco? Será que nós agimos como os discípulos que acabaram de ver Jesus multiplicando peixes e pão e alimentando multidões, e agora que nós temos que passar para o outro lado do rio, eu vou dizer, mas só tem um pão. Espera aí, mas você não me conhece, você não tem experiências comigo, você não viu o que eu fiz, você não sabe do que eu sou capaz de fazer. Eu não sou o seu Deus, eu não sou o seu sustento, não é eu que te ajudo, não é eu que te tomo pela mão, não é eu que te guio, espera aí. Você não me conhece? Querido, homens de pouca fé são pessoas controladas pelas circunstâncias. Pessoas de pouca fé são pessoas que são controladas pelas circunstâncias. E sabe por que elas são controladas pelas circunstâncias? Porque elas têm preguiça de pensar e refletir. Porque elas têm preguiça de tirar as próprias conclusões com base naquilo que elas sabem sobre Cristo. Não. Eu prefiro ser do tipo de pessoa que ora, senta e espera o milagre acontecer. Eu orei, vamos ver se acontece. Joguei aí, vamos ver se dá. Fé, querido, não é loto.
Ter fé em Deus não é jogar na loto. Eu orei, vamos ver se Deus faz aí acontecer. Sabe, isso me faz lembrar do pai daquele endemoniado. O pai do endemoniado chegou diante de Jesus, trazendo o seu filho possesso. E ele chega diante de Jesus e diz: olha, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Nós não somos muito diferentes desse pai. Nós somos talvez desses que diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes, faz alguma coisa por nós. Faz alguma coisa por nós. Se tu podes, ajuda-nos. A resposta de Jesus para aquele homem foi: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que me conhece, que sabe do que eu sou capaz, de que conhece o amor, de que conhece o caráter, de que conhece a fidelidade do Deus que serve. Sabe qual é o trágico aqui nesse texto, desse jovem possesso? Ele tinha pedido a ajuda dos discípulos. E sabe o que os discípulos fizeram por ele? Nada. Depois que esse jovem é liberto e ele sai com seu pai, sabe o que os discípulos fazem? Perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos livrar e ajudar esse jovem? Jesus disse para ele: sabe por quê? Porque por causa da fé de vocês que é pouca. E até quando eu tenho que aguentar vocês? Com a sua pequena fé. Até quando? Até quando? A verdadeira fé, ela é uma fé pensante. No versículo 26 do capítulo 6 ainda de Mateus, Jesus ele fala assim: olha os pássaros, olha os pássaros. Você está vendo os pássaros? Quem é que cuida deles? Quem é que alimenta eles? Observe, pensa, tire suas conclusões. Observe, pense e tire suas conclusões. Versículo 28 ele diz: olha os lírios do campo. Olha lá para os lírios. Considere os lírios, reflita, tire suas conclusões. Quem é que o sustenta? Quem? Eu quero concluir nas palavras de Jesus. Nas palavras de Jesus que deixam claro para nós nesse texto, nesse sermão. De que crer é pensar nas promessas e no caráter de Deus. Que a nossa segurança, meus irmãos, esteja na plena certeza da fé. Uma certeza que é gerada pelo crer e um crer que é gerado pelo conhecimento. Querido, invista tempo. Você quer que a sua fé aumente? Conheça mais o Senhor. Você quer que a sua fé seja inabalável? Tenha experiências com Deus. Faça como Davi. É somente assim, querido, que nós vamos poder ter uma relação bem-sucedida com Deus, através do conhecimento claro, distinto e bem definido da pessoa dele. Que a nossa oração seja sempre: eu creio, Senhor. Ajuda, Senhor, a minha fé. Ajuda a aumentar a minha fé. Que essa seja a nossa oração como igreja, irmãos. Que o Senhor que essa palavra possa encontrar lugar no teu coração. Amém? E que Deus te abençoe e que te dê uma semana de conhecimento, uma semana de reflexão em quem Ele é, no seu caráter e nas suas promessas para a tua vida. Amém.